Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Localize na sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo de número 16. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 16. É sem dúvida uma alegria retornar a essa vigília, retornar a essa igreja. No ano passado eu tive o privilégio de ser um dos pregadores dessa vigília. E por mais esse ano, Deus nos concedeu essa oportunidade. E por isso eu quero adorar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, em especial ao meu querido amigo pastor Fernando, que é um amigo, um parceiro, alguém que tem minha admiração e meu respeito. Eu estou acompanhado de muitos amigos aqui, em especial do meu pastor Genivaldo Machado. É o nosso pastor, estamos debaixo do seu cajado. E todas as vezes que se lembrar de mim, do pastor Genivaldo, apresente a Assembleia de Deus Betel, em Colinas de Periperi. Ore pelo aquele trabalho. Eu tenho certeza que Deus lhe recompensará. A todos os amigos que aqui estão, meu filho pregador João Marcos, Jefferson, está ali escondido, né, Jefferson? A caravana que veio junto conosco, amigos pregadores, Júnior, Jamerson, a todos vocês possam sair daqui dessa vigília de posse de uma vitória, tá bom? Aquele que encontrou o texto, se coloque de pé para a gente fazer a leitura. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 16. E está escrito dessa forma: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas antes põe sobre o velador, para que todos aqueles que entram na casa vejam a sua luz. Porque não há nada oculto que não haja de se manifestar, e não há nada escondido que não possa ser revelado. Você pode sentar adorando a Deus, louvar a Deus também. O pastor José Alexandre, junto com a sua gravadora, é de um privilégio grande recebê-lo também aqui, juntamente com a sua esposa, tá? Olhe para mim aqui, por favor. Olhe para cá. Olhe para mim. Dos 4 evangelhos que narram a história de Cristo no Novo Testamento,
2 deles foram escritos por discípulos, por homens que tiveram o privilégio de caminhar com Jesus. Os outros 2 livros foram escritos por homens que não foram discípulos, mas que tiveram uma oportunidade de caminhar com grandes mestres, que tinham um grau de intimidade muito elevada com Cristo. Esses evangelhos se dividem em 4. E o primeiro livro, que foi escrito sobre a história de Cristo, ele foi escrito segundo a visão de João. Em uma época onde o contato entre 2 homens era tão discriminado, João teve a ousadia de colocar a sua cabeça no peito de Cristo e muitas vezes repousar em seus braços. Sem nenhuma dúvida, sem nenhum tipo de dúvida, João foi o discípulo que mais teve intimidade com Cristo. E essa afirmativa está descrita nos seus livros, pois só ele vai relatar passagens inéditas sobre a vida de Jesus aqui na terra. O segundo livro, escrito por um homem que teve a oportunidade de caminhar com Cristo, foi o Evangelho segundo a visão de Mateus. Cobrador de impostos, e por causa do exercício da sua função, ele era discriminado entre o seu povo, pois ele tirava do povo as taxas para entregar ao imperador. E por causa disso, todo o povo acreditava que todos os coletores eram ladrões. Ainda assim, eles tinham a oportunidade de tocar em dracmas que tinham o rosto do imperador. E se vocês estudarem um pouco de Novo Testamento, vocês vão descobrir que os sacerdotes que regiam dentro das sinagogas estabeleciam decretos internos. E uma dessas leis dizia que nenhum homem que frequentasse a sinagoga tinha que tocar na moeda ou na dracma que tinha o rosto do imperador. E como os coletores de impostos tocavam por rotina, além de ser conhecido como ladrões, era conhecida como a classe mais idólatra daquela região. Um dia Jesus foi passando pela coletoria. Levi estava sentado sobre uma delas. Jesus olhou nos seus olhos e disse: Levi, levanta e segue-me. O ápice do seu livro é mostrar para o leitor que é possível Deus transformar a vida de um homem. O terceiro livro escrito por um homem que não teve a oportunidade de caminhar com Jesus foi o Evangelho segundo a visão de Marcos.
poderia ser chamado do Evangelho de Pedro, pois João Marcos foi discípulo de Pedro. E enquanto Pedro estava preso dentro de um cárcere, já sentenciado à morte, Pedro começou a relatar para João Marcos as passagens de Jesus na terra. E João Marcos teve a oportunidade de escrever cada detalhe daquilo que Pedro narrou para ele, cada vírgula sobre a ótica e sobre a visão de Pedro. O quarto livro foi o livro escrito pelo Dr. Lucas, que não era discípulo, que não era hebreu, que não era judeu, mas era grego. Lucas passou toda a sua infância na Grécia. E depois que chegou na maioridade, vindo ele de uma família muito rica, os seus pais decidiram mandá-lo para a terra do Egito, a fim de estudar medicina naquele lugar. Pois nos tempos de Jesus, o Egito era a capital da medicina. Lucas começou a aprender, e depois de todo o seu período de estudo, ele se forma. E ao invés de voltar para a Grécia, ele se estabelece em uma cidade chamada Tebas, que fica entre a Grécia e a Palestina. E dentro dessa cidade, ele estabelece o seu consultório e começa a atender os moradores daquela pacata cidade. Só que rapidamente Lucas começa a crescer dentro da sua área e logo se torna um dos maiores médicos daquela região. Lucas se tornou tão grande que estabeleceu um dos maiores hospitais naquela cidade. Se tornou um grande cientista. E o historiador Lois, no livro da Enciclopédia Bíblica da Vida de Jesus Cristo, explicou que os jovens que estavam recém-formando saíam de suas cidades, se estabeleciam em Tebas para ter seminários com Lucas e entender qual foi o segredo do seu sucesso. Lucas se torna tão grande que agora já não atende mais pacientes. É diretor do seu hospital e é um dos maiores cientistas que já surgiram naquele lugar. Foi dentro desse processo de crescimento, dessa ascensão, que um dia um jovem missionário chamado Paulo, que estava em crescimento também, foi convidado para pregar em uma cruzada nessa cidade. E quando chegou na cidade de Tebas, e que uma multidão de quase 10.000 pessoas te esperavam, Paulo sobe no altar, e antes mesmo de fazer exposição do seu texto, esse mesmo historiador diz que ele passa mal e é levado às pressas para casa do grupo de pessoas que o tinham convidado para pregar. No segundo andar da casa, colocam o corpo de Paulo sobre uma cama, e rapidamente eles começam a perceber que não tem recursos ali para cuidar daquele jovem missionário. Então um dos pastores chama um dos seus obreiros e diz: vai bater na casa do nosso melhor médico e diz para ele que nós estamos precisando do seu atendimento. Um dos obreiros disseram: mas pastor, já é tarde, é quase meia-noite, e eu tenho certeza que o médico vai se recusar a vir.
Então o pastor disse: avisa para ele que se ele vier atender, eu pago a ele em dobro. Esse obreiro saiu rompendo a escuridão da noite, bateu na casa de Lucas, é atendido por um dos seus empregados, e de uma maneira bem intensa, ele começa a relatar o que está acontecendo do outro lado da cidade. Lucas ouve aquele barulho, se levanta, e quando vai procurar saber o que está acontecendo de fato, o obreiro relata o caso do apóstolo Paulo. Então ele diz: já é tarde, já são quase meia-noite, e eu não tenho condições alguma de sair a essa hora. Então o obreiro lhe diz: o meu pastor previa essa fala, então ele mandou lhe dizer que paga em dobro se você for. Lucas coloca a sua roupa, pega todas as suas ferramentas e sai rompendo a escuridão da noite, a fim de encontrar aquele jovem missionário. E depois de caminhar 5 quilômetros, ele sobe no segundo andar da casa, e quando ele vê o apóstolo Paulo deitado sobre uma cama, ele não vê uma figura de alguém que está doente, não vê a figura só de um homem que está enfermo, mas ele está vendo a figura de um homem que parece que está saindo de uma guerra. Um homem que tem no seu corpo as marcas de uma chamada, que tem nas suas mãos calos de sangue, que tem nos seus pés calos que relatam horas e horas de caminhada por anunciar o evangelho. O seu corpo está magro, sem nutrientes. Do lado esquerdo do seu corpo, um corte que vai do seu olho até a ponta do queixo. Em todo o seu corpo, marcas de açoites. Alguém que está desnutrido e muito debilitado. Quando Lucas começa a examinar aquele jovem missionário, ele começa a perceber que o seu caso é muito grave, e que dentro daquele quarto ele não tem condições de fazer nada. Então ele convida toda a sua equipe médica, transporta Paulo para dentro do seu hospital, e rapidamente Paulo é levado para a sala de UTI, é entubado, pois ele está em coma, e a qualquer momento ele pode morrer. Depois que chegou no hospital, os pastores que convidaram a Paulo entrou no consultório de Lucas e fez a pergunta muito óbvia que todos nós faríamos também: o seu caso é grave? Será que ele vai morrer? Então Lucas lhe respondeu: só os deuses sabem. Porque Lucas era grego e não acreditava no Deus de Paulo. Ele acreditava que o céu era chamado de Olímpio, e que dentro desse céu existia um Deus chamado Zeus, que de vez em quando ele descia para se relacionar com algumas mulheres, a fim de que delas saíssem homens semideuses, homem com uma natureza humana, mas que tinha dentro deles alguma coisa de um Deus. Lucas acreditava em Hermes, em Atenas, em Hércules, e nunca tinha ouvido falar do Deus que Paulo pregava. Quando os pastores receberam a notícia, eles começaram a escrever cartas, a fim de enviar para todas as igrejas que o apóstolo Paulo já tinha passado e já tinha fundado. Enviou cartas para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Atenas. Todas as igrejas que foram estabelecidas através das mãos do apóstolo Paulo, as cartas foram enviadas. E quando as cartas chegaram, a igreja se dividiu. O plano para a salvação de Paulo era uma parte da igreja vai ficar, e nós vamos fazer um relógio de 24 horas de oração. A outra parte da igreja vai caminhar,
e vai orar dentro do hospital aonde Paulo está. Foram horas e horas de caminhada. A igreja de Corinto foi a primeira a chegar. A igreja mais avivada que Paulo já tinha fundado antes dos problemas. E quando um daqueles jovens entra no hospital, encontra Lucas no corredor, bate nos seus ombros e diz: doutor, eu vim aqui visitar um jovem missionário. O nome dele é Paulo. Eu preciso saber se o seu caso é grave e se a sua vida está em risco. Aquele médico olhou para aquele jovem e disse: meu filho, eu não sei, só os deuses sabem. Aquele jovem olhou para Lucas e disse: não, doutor, nós não conhecemos deuses, nós só conhecemos um só Deus, que esse homem nos apresentou. A igreja se pôs a orar. Gente orava na sala de UTI, outros nas recepções, outros do lado de fora da igreja. Vinha gente de todo lugar para orar pela vida do maior homem que já existiu dentro daquele período, anunciando a vinda de Cristo e os seus feitos. Foi nesse processo de oração que um dos pastores teve uma ideia: vamos enviar cartas para a família do apóstolo Paulo. Vamos contar o que está acontecendo. A carta chega rapidamente. Um dos seus irmãos sai lá da cidade de Tarso e vai caminhando rumo a Tebas para saber a notícia sobre o seu irmão, que agora estava muito debilitado. Depois de 2 semanas, o seu irmão entra no hospital. E quando chega no local, rapidamente procura o médico e diz: doutor, ele corre risco de vida. Será que ele vai aguentar? Então o médico disse: eu não sei. Então seu irmão disse: me leva na sala onde ele está. E quando o irmão do apóstolo Paulo viu o cenário, Paulo cheio de aparelhos no corpo, parecendo que já estava morto, o historiador Frandelin diz que ele começou a chorar. E depois de chorar, tocou nos ombros de Lucas e disse: eu disse para ele, doutor, que esse negócio de pregar, de ser missionário, de atender chamada, não ia dar certo. Ele é poliglota, estudou na maior universidade, conhece direito, é um mestre na arquitetura. Eu disse para ele que por causa disso ele iria passar fome. E sabe o que foi que ele respondeu para mim? Que sabia viver no pouco e que sabia viver no muito, e que ninguém o separaria do amor de Cristo. Eu disse para ele que por causa dessas mensagens loucas, eu ia no enterro dele e que ele morreria por causa disso. E sabe o que ele disse para mim? Que viver para ele era Cristo, e que o morrer era lucro. Quando seu irmão acabou de falar, os aparelhos que marcavam os batimentos do coração de Paulo começam a mudar. Paulo se levanta da maca e a sua primeira frase, toda entubada, é essa: eu preciso voltar a anunciar a mensagem que Deus colocou dentro da minha alma. Ele foi parado pelas mãos de Lucas, João, que disse: você não pode pregar. Você acabou de voltar de um coma. Eu não sei quais são seus resultados de exame. Você não pode mais pregar. Paulo pediu para que tirasse o aparelho da sua boca e do seu nariz. E quando foi arrancado, ele olhou nos olhos de Lucas e disse: deixa eu te contar uma história. Eu já fui açoitado 3 vezes. Já bateram no meu rosto diversas vezes. Já sofri demais por causa disso. Em paralelo a isso,
Eu já vi cego enxergar. Eu já vi surdo ouvir. Deus já me usou para levantar paralítico, para expulsar espíritos imundos. Não é uma enfermidade, não é um coma, não é um hospital que vai me segurar. Se você quiser me acompanhar, você vai ter que ser o meu médico particular. E tem mais, anuncia para a cidade de Tebas que o apóstolo Paulo está de volta. E tem mais um testemunho para contar, que a enfermidade tentou e não paralisou a caminhada dele. Lucas começa a andar com Paulo e pregando em uma cruzada, João. Paulo pregava sobre a crucificação de Cristo, sobre os detalhes de como ele morreu. Então Lucas não aguentou aquela mensagem. No meio da praça de Tebas, levantou as mãos e disse: eu aceito a Cristo, e você é o seu discípulo particular, Paulo. Lucas começou a andar com Paulo, e rapidamente Paulo percebeu que a sua instrumentalidade na ortografia era diferente de todas, pois era acadêmico, cientista. E a sua primeira missão foi essa: escrever a história da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas começou a escrever, e o historiador Frandelinski diz que após ler todo o livro, o apóstolo Paulo começou a chorar e disse: Lucas, você tem uma nova missão para você. Você vai escrever sobre a vida de Cristo, segundo a sua própria visão. Lucas começa a escrever toda a história. E sabe o que me confronta muito? É que Lucas não andou com Jesus, mas o seu evangelho é conhecido como o evangelho perfeito. Como alguém que não andou com Cristo pode escrever com tanta perfeição assim sobre ele? Lucas começa a escrever detalhes sobre a sua morte, detalhes sobre a ciência médica dentro da crucificação de Cristo, sobre como ele suou gotas de sangue, sobre como tentaram quebrar os seus ossos, sobre na hora da lança que saiu água ao invés de sangue. Lucas dá detalhe específico sobre a crucificação de Cristo. E depois que ele está finalizando o livro, ele chama o apóstolo Paulo, que já está velho, debilitado, e diz assim: Paulo, eu queria escrever uma mensagem, eu queria escrever um texto, alguma coisa que nenhum dos outros discípulos escreveram. Eu queria escrever algo que nem João, que andou com Jesus, escreveu, que nem Mateus, que viu ele fazer milagres, escreveu. Eu preciso de um detalhe só meu, de um relato que seja inédito. E deitado sobre a cama, Paulo disse: eu me lembro que uma vez eu estava evangelizando junto com Pedro, e Pedro me contou uma história que Jesus contou para eles enquanto falava de ministério, enquanto falava de ascensão, enquanto falava de crescimento e de pessoas que tentavam impedir esses crescimentos. E Lucas disse: então me conta. Então Paulo disse: essa parábola é conhecida como a parábola da candeia. E como ela começa? Ela começa dessa forma: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou coloca debaixo da cama, mas antes coloca sobre o velador, para que todos aqueles que entram na casa vejam a sua luz. Lucas ouviu aquilo e disse: Paulo, essa parábola é muito afirmativa, pois Jesus está dizendo que ninguém tem coragem de apagar a sua própria luz. Ninguém acende a sua luz e ele mesmo apaga. O que leva alguém a fazer essas coisas? Então Paulo disse: eu vou lhe contar um exemplo, e eu vou contar para vocês aqui na vigília de Machadinho o mesmo exemplo que o apóstolo Paulo contou para Lucas há 2000 anos atrás. Ele disse: Lucas, nós estamos em um culto, e vou trazer para os dias de hoje. Nós estamos nessa vigília. Quando você saiu da sua casa, não tinha ninguém lá, e você, ao sair, você apagou todas as luzes. Você fez o quê?
E depois de apagar as luzes, você veio para essa vigília. O culto foi bom, pegou fogo, Deus usou pessoas. Só que na despedida, você resolveu convidar um dos seus amigos. Você disse: vamos para minha casa, vamos conversar sobre a vigília, de como Deus fez, de como Deus trabalhou. E quando você chega na porta da sua casa, você coloca a chave e abre a porta. E depois de abrir a porta, qual a primeira coisa que você faz? Não está fraco, faz o quê? Só que quando você acende a luz, você percebe que na sala da sua casa, bem no meio da sala, tinha objetos ou tinha sujeiras que você não queria mostrar para o teu amigo. Tinha coisas na sala que você percebeu que era sujo e que você queria ocultar daqueles que estavam perto de você. Quando você acendeu a luz, você começou a perceber que a luz revelou as sujeiras que estavam escondidas dentro da casa. A luz começou a mostrar coisas que não era para mostrar. Você começou a entender agora porque tem muita gente aí tentando apagar a tua luz. Começou a entender porque tem muita gente tentando te parar. Começou a entender porque tem muita gente aqui em Machadinho incomodado com o brilho, com a luz, com a glória, com a unção, com a graça que Deus repousou sobre a sua vida. E sabe o que me confronta demais aqui? É que Jesus nem acendeu o teu disjuntor lá no céu e já tem gente preocupado com o que você vai ser quando você começar a brilhar. Não, tá fraco, não. Vocês estão tímidos aqui em Machadinho. Deixa eu falar de novo. A promessa nem se cumpriu ainda. A tua luz nem acendeu de fato ainda. Jesus nem te levantou ainda. Ainda nem explodiu. Ainda nem estourou. Deus ainda nem levantou. E já tem gente preocupado com o que você vai ser quando a tua luz acender. Eu estou debaixo de uma revelação aqui nesta vigília. E eu estou dizendo para essa geração que ninguém vai apagar a tua luz. Não, meu irmão, não. Você pode adorar, mas ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Eu vou ficar dizendo isso aqui até ouvir essa igreja adorando. Ninguém vai apagar a tua luz. Quem veio adorar? Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Eu vou ficar dizendo isso aqui até ouvir essa igreja se inflamar. Ninguém vai apagar. 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 Não, eu vou ficar nisso aqui até ouvir alguém adorar de pé. Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Olha aqui. Olha ali. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Ninguém vai apagar. Não adianta. O disjuntor que liga a tua luz não está na terra. A tomada que liga a tua luz não está aqui em Machadinho. O fio que chega até você, ele é invisível. Não. O fio que toca na tua lamparina não é visível aos olhos dos carnais. Só enxerga quem nasceu para ser aceso, quem é espiritual. É por isso que tem gente adorando a Deus até agora aí, porque já viu que o fio de Deus está ligado na terra e hoje ele vai chegar lá no céu. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Isso, adore. Isso, adore. Isso, adore mais. Isso, adore mais. Ninguém vai apagar a tua luz. Glória.
Ninguém vai apagar a tua luz. Glória. Ninguém vai apagar aquilo que está em ti. Glória. Agora você entendeu. Porque é só com você que tentam dessa forma. Agora você entendeu o porquê de tanta luta. Querem te parar, porque você nasceu para ser aceso. Querem te parar, porque você nasceu para ser aceso. Tem gente que entrou aqui, pastor Fernando, pastor Genivaldo, apagado por essas portas. Jesus está dizendo: você entrou apagado, mas vai sair dessa vigília pegando fogo. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Levanta! Olha ali, já está acendendo, cara. Já está acendendo ali no meio. Vai, seja aceso aí. Seja aceso aí. Pega! Tem uma glória aqui. Tem uma glória na casa. Tem uma glória na casa. Quem sente ela? Quem sente ela? Quem sente ela? O que leva alguém a apagar a luz do outro? As sujeiras dentro da casa. Segundo, quem tem coragem de apagar essa luz? Eu pergunto para o texto, não sou eu que estou dizendo, está aqui no texto. Eu pergunto, Lucas, eu li tua parábola. Eu quero saber de você, quem tem coragem de apagar essa luz? Aí Lucas me responde, pastores, um vaso. Não, você não pegou. Vou voltar. João, eu perguntei para Lucas, quem tem coragem de apagar essa luz? Lucas me respondeu, um vaso. Quem tem coragem? Se a gente acender uma vela aqui no altar e colocar um vaso atrás da vela, esse vaso apaga a luz dela? Se botar do lado, apaga. Se botar na frente, então apaga. Para esse vaso apagar a luz, ele precisa ser o quê? Emborcado. E se ele vai ser emborcado, é porque dentro dele não tem, só tem coragem de apagar a chama de uma candeia. Não, só João só tem coragem de apagar um vaso de uma candeia, a chama de uma candeia, um vaso que está vazio. É por causa desse vaso que você quer parar? Não, deixa eu olhar para a igreja aqui. É por causa desse vaso, dessa língua de Satanás, que você quer desistir? É por causa desse vaso que não tem nada, que você quer parar de pregar, que você quer parar de cantar, que
você não quer mais continuar, eu vim aqui, irmãos, eu estou debaixo de uma revelação. Deus está dizendo: meu filho, descansa. Esse vaso não tem nada e está tentando apagar como a luz que há em ti. O vaso está vazio. O vaso está vazio. Está vazio. Eu não sei se vocês vão aguentar isso aqui, mas eu vou falar. Quando o vaso é emborcado sobre a candeia, o que ele quer de fato não é apagar a chama. Ele quer preencher o espaço que está vazio nele daquilo que está. Ele quer aquilo que você tem. Ele quer a luz que há em ti. Ele quer a unção que há em você. Eu já vi gente copiar muita coisa. Já vi gente copiar hino. Já vi gente copiar mensagem. Já vi gente copiar línguas estranhas. Mas uma coisa que eu nunca vi foi ninguém copiar a unção que está na vida do outro. Isso eu nunca vi. Eu já vi muita coisa nessa vida. Você está com medo de quê? Ninguém vai apagar a tua luz. Quem nasceu para ser candeia aqui? Levante a mão, levante. Uma mão é pouca. Levante as duas mãos. Você pode adorar? 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 Então abre a boca, deixa eu ver quem veio. Deixa eu ver quem é aceso. Deixa eu ver quem é candeia. Levanta a mão. Você pode adorar mais. Você pode adorar mais. Você pode adorar mais. Ela manchore a macia, pá. Ela manchue era fácil. Você pode adorar mais. Ele me quer manchar a barraçuia. E me canta a saia. Você pode adorar mais. Você pode adorar mais. Você pode adorar mais. Cadê você que veio aqui para receber azeite nessa candeia? Cadê você que veio aqui para sair aceso? Cadê? Cadê? Já tem metade da igreja de pé. Deixa eu ver se tem mais alguém que levanta para adorar. Olha aí, olha aqui, olha aqui. Abre a... Que nasceu para ser vaso, mas tem uma outra parte que nasceu para ser aceso. Tem gente que nasceu para ser vaso, e ser vaso é bom.
Mas tem gente que nasceu para brilhar. O vaso fica escondido no armário. A candeia fica no meio da sala. Eu vou lhe dar alguns segundos para você entender quem é você aqui nessa vigília. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser aceso. Você nasceu para ser aceso. A luz não precisa se esforçar para brilhar, pois a sua função é acender. Tem gente que força, que imita, que copia. Você não precisa de nada disso. Você já nasceu para ser aceso. Já encerro. Se o vaso não consegue apagar a chama, João, aí se cumpre a segunda parte do versículo. Ninguém acendendo uma candeia cobre com vaso, ou coloca debaixo da cama, ou faz o quê? O vaso diz: se eu não conseguir apagar a chama, então eu vou esconder. Mas olhe para mim aqui. Quantos dos senhores aqui já viram uma luz escondida? Por menor que seja a luz, em um ambiente escuro, deixa eu te entregar uma revelação aqui. O problema não está na candeia. O problema está no ambiente que está escuro. O problema não está em você. O problema está nessa geração que está escura. O problema não está na tua chamada. O problema está nessas luzes que um dia já foram acesas e resolveram se influenciar pela escuridão que ela estava. E como elas não conseguiram ficar acesa, elas pensam: então eu vou esconder quem está acendendo agora. Então eu vou esconder quem está chegando agora. Só que existe uma frase aqui, uma revelação muito mais forte do que isso. Você um dia já foi apagado. E por que você foi apagado um dia? Porque o próprio Deus estava te escondendo. E quando Deus esconde alguém, não tem homem no mundo capaz de revelar. Mas chega uma hora que Deus resolve acender quem estava apagado. E se ninguém consegue revelar quem Deus esconde, não tem homem no mundo também capaz de esconder aquele que Deus revela. Está chegando a tua hora. Está chegando. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Eu só vou acreditar se você levantar adorando. Levanta adorando, levanta adorando. Levanta adorando, levanta. Arabashura manakandaia. Elemanchora mandara suira mandahai. Eu lemanchai remandurio séria. E me candorava suira mandahasia. Eu não acredito que Deus vai deixar essa nossa geração apagada. Eu não acredito.
acredito que um punhado de vasos vazios vai apagar a luz dessa geração. Eu não acredito. Eu não acredito que um punhado de prostitutos de altares vai apagar como a luz da nossa geração. Eu não acredito. Eu não acredito que um monte de drogados corruptos vai apagar a luz da nossa geração. Eu não acredito. Deus vai levantar você. 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 Eu vou ficar dizendo isso aqui, que é você que Deus vai levantar até você adorar. Deus vai levantar você. Você, 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 você. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, é você. De sujeiras dentro de casa. É você que Deus vai levantar para levantar esse tapete que está sujo. Chega de pecados ocultos. Essa geração não vai deixar se influenciar por essa escuridão. Nós vamos acender. Nós vamos acender. Nós vamos acender. Eu sou o primeiro que vou sair daqui candeia. Cadê o segundo? Cadê? Cadê? Lebaixu e aravacia. Tu ia lá manchu e aravacia, pai. Cai suyanderia. Suya manda sui cai choraba. Riona sui hebia. Temi canchuia na mandurio saia. Teminerio saia manchoia fa. Essia manchoria manduria varia. Ele manchaia de mansuiaba. Eu ia me comanchoria bacia. Ele manchaia de sireba. Chama canduria vasmi. É me camba. É eu mansaia. Shmia levando heria. E me que me cora bachora bahasmia. Ala macaia. Baba do que banda rabachora ba. Ala manchora bahasma harabaia. Eu ia dar suca. Eu ia levar soia. Eu ia onde resmia ba. Eu sou o Deus que amanhã manifestei nessa madrugada. Desci aqui de uma maneira muito particular. Escolhi essa vigília, escolhi esse altar, escolhi essas pessoas para dizer que chegou a hora de você acender, chegou a hora de você levantar, chegou a hora de eu te revelar, chegou a hora de eu te encher, chegou a hora de eu te envolver. Aí sai, é menina e fóssia, ele me candaraia, saia. Eu agora encho a tua mão de azeite e ereva e a saia. Enche os teus lábios de línguas estranhas, de dons espirituais, de renovo, de glória. E te convido agora a receber uma porção dobrada do meu espírito. À medida que você levantar a mão, ele começa a tocar. Ele começa a tocar. Olha aí, já começou. Toca, 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 toca. Renova, renova, renova,
vigília de machadinho só tem candeia hoje. Ela macia, a vigília de machadinho só tem candeia. Candeia. Abre a boca, candeia. Só quem é candeia, só quem é candeia, só quem é candeia. Abatura, sei. O Espírito de Deus está aqui. Eu me rasgo, Oh, Espírito Santo, por inteiro, faço Espírito Santo. mas vem novamente. Eu mergulho. Aqui tem candeia. Ardente. Aqui tem candeia e tem acesa. Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Amantura, camandas. Reblantura, cabando rebas. Shuribe calabacalabando. Alamantura, bacamandas. Shurimindi camanto, camandai. Abacamandora saiu. Se prepara, Camaçari. Se prepara, Salvador. Porque Deus está levantando uma geração a brilhar. Deus está levantando uma geração para brilhar. Eu mergulho na minha ardente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei com a tua fumaça. Oh, Espírito Santo, se prepara, para continuar brilhando. Se prepara, Magdinha, para continuar brilhando. Se prepara, Lucas, para continuar brilhando. Se prepara, Nova do Cordeiro, para continuar brilhando. Se prepara, pregador. Se prepara, cantor. Se prepara.